dia a todos. Vamos começar aqui nosso encontro de hoje, na verdade, a gente vai falar sobre administração financeira para as pequenas e médias empresas. Hoje a gente vai fazer uma introdução a esse tema. E a intenção é, hoje, fazendo essa introdução, para a gente se situar dentro desse tema, para a gente entender um pouco do que isso trata. E no mês agora que vem, já setembro, e a ideia é a cada mês, setembro, outubro, novembro e assim por diante, cada mês a gente vai tratar de um capítulo desse tema, né? Vai abordar um tópico para que até no final desse ciclo a gente tenha discutido, estudado o que é administração financeira, o que ela pode contribuir para a empresa no seu ciclo todo, né? Do início ao fim. Então, ainda não sei quantos encontros nós faremos, isso não importa, mas nós vamos fazer quantos encontros forem necessários para que a gente discuta isso em profundidade e entender qual a importância disso na gestão da minha pequena e média empresa. Então, essa é a ideia. Primeiro, bem-vindo a todos que entraram aqui na sala. É um prazer ter vocês aqui. E lembrar que nós estamos gravando essa áudio, ela vai ficar disponível tanto para aqueles que estão aqui na sala, depois quiserem assistir novamente, repassar e discutir algum ponto, né, ter o conteúdo aí gravado, e também para a gente disponibilizar para aqueles clientes que não puderam, por algum motivo, participar, estar presente agora, nesse momento aqui na sala. Então, com isso, a gente disponibiliza para aqueles que estão participando e também para aqueles que, por algum motivo, não puderam. E aqueles que estão participando podem compartilhar isso lá na empresa, debater isso na empresa, para que esse conhecimento passe a ser impossível estar no alcance de todos, ok? Bom, então, começando propriamente nosso encontro de hoje, para a gente fazer uma introdução à administração financeira, entender o que é isso, vamos, primeiramente, entender alguns conceitos. Primeiro ponto, é importante a gente fazer uma distinção entre a situação financeira de uma empresa e a situação patrimonial de uma empresa. Bom, qual é a diferença, né? O que é uma posição financeira, o que cuida a situação financeira da empresa e do que cuida a posição, a situação patrimonial de uma empresa. Bom, a parte financeira, ou a posição financeira da empresa, ela cuida do fluxo financeiro, ou seja, a circulação do dinheiro na empresa. Ou seja, tudo que entra e que sai de recursos, de dinheiro, que é a capacidade que a empresa tem de receber recursos e de pagar seus... Bom, então foi só um ajuste para, acho que ficar melhor a imagem. Feito esse ajuste, vamos continuar o nosso raciocínio. Então, a posição financeira, ou a situação financeira da empresa, ela cuida do fluxo da entrada e saída de dinheiro. Então, isso é muito importante, porque a empresa, ela precisa ter capacidade de pagamento. Para ela ter capacidade de pagamento, de cumprir seus compromissos, ela precisa ter uma entrada saudável de recursos. E a situação patrimonial, o que ela cuida? Ela cuida dos bens que compõem o patrimônio da empresa. Então, por exemplo, imóveis, veículos. Então, as duas posições precisam estar saudáveis. Tanto uma empresa, é interessante que ela tenha patrimônio, como imóveis, se for necessário, ou veículos, maquinários, né, para ela poder trabalhar, operar. Isso é importante para que ela tenha uma situação patrimonial saudável, mas também é muito, ou até mais importante, ela ter uma situação financeira saudável, que é a capacidade de pagamento. Porque muitas vezes ela pode ter um bom patrimônio, mas não ter um bom fluxo de caixa, não ter uma boa capacidade de pagamento. E nós vamos ver aí adiante as consequências dela não ter uma boa situação financeira. Ok? Quais serão as implicações aí
na empresa, caso ela não tenha aí essa situação financeira saudável. Então, isso a gente vai ver aí ao longo da nossa conversa de hoje. Bom, para você ter uma boa gestão financeira, é necessário que você tenha um bom planejamento financeiro. E antes da gente falar quais são os itens importantes que o planejamento financeiro trata, é importante a gente entender assim, que a situação financeira da empresa, o fluxo de caixa, né, a situação financeira está ligada ao fluxo de caixa da empresa. O fluxo de caixa da empresa é importante que ele seja saudável, porque é ele que oxigena a empresa. Se a gente fosse comparar a empresa com o corpo humano, a gente poderia dizer que o fluxo de caixa para a empresa tem a mesma importância e função que o sangue para o corpo humano. Sem sangue circulando no nosso corpo, o nosso corpo morre. As partes que não recebem o sangue vão criar gangrena, vão apodrecer, porque não está sendo oxigenada, não está tendo, com isso, vitalidade, e vão morrer. A mesma coisa isso para a empresa. Se a empresa não tem um fluxo de caixa, de recursos, que seja satisfatório para que ela tenha equilíbrio nas suas finanças, a tendência dela é morrer. Então, a mesma importância que o sangue tem para o corpo humano é a mesma importância que tem um fluxo de caixa saudável para que uma empresa se mantenha viva e saudável. Bom, dito isso, para a gente deixar muito claro na nossa mente a importância, então, de uma boa gestão financeira, e como a gente falou há pouco, para que você tenha uma boa gestão financeira, você precisa ter ou elaborar um bom planejamento financeiro. E do que trata o planejamento? Quando eu vou fazer um planejamento financeiro, eu vou cuidar do quê? Bom, primeiro, eu tenho que cuidar dos custos da minha produção. E aqui, quando a gente está falando de produção, pode ser produção de material ou produção de serviços, né? Muitas empresas, como até o caso aqui da DN Contábil, a DN Contábil não produz material, ela produz serviços. E aqui nós temos vários clientes, inclusive que estão aí na sala, que produzem serviços. Então, eu preciso ter esse custo de produção, seja de produção de material, seja produção de serviços, eu preciso ter esse custo, ele enxuto, ou o custo necessário para que aconteça uma boa produção, e não desperdício. Então, é importante, já na hora que eu vou fazer o planejamento, eu faço uma revisão dos meus custos, se eles estão adequados, no tamanho certo, ou se eu tenho aí alguns custos que eu poderia enxugar ou cortar para buscar um equilíbrio. Uma outra item que é tratado para elaborar um planejamento são as despesas de comercialização. Então, quando eu vou comercializar, também aqui vale lembrar, tanto comercializar produtos como comercializar serviços, eu preciso saber se as despesas de comercialização que eu tenho para poder fazer acontecer essa comercialização, se elas estão adequadas, ou se eu tenho aí despesas desnecessárias que eu venho mantendo e que eu poderia cortar. Uma outra coisa, um item importante para eu elaborar um planejamento financeiro, é eu saber como é que é o meu plano de investimento. Ou seja, o que eu pretendo nos próximos anos investir na minha empresa? Aqui pode ser abrir uma nova unidade, abrir dentro da minha empresa uma área, uma outra área, né, que hoje eu não tenho, ou ampliar uma área já existente. Enfim, ou investir em maquinários, se eu preciso, por exemplo, trocar maquinários. Então, qual é o plano de investimento que eu tenho, que eu necessito para a minha empresa nos próximos anos? Isso é importante. Uma outra coisa que poucas empresas, principalmente as empresas pequenas,
que elas não fazem, né? Poucas fazem, ou seja, a maioria não faz, é ter um plano de compras. Então, ou seja, vai comprando conforme vai surgindo a necessidade, sem um planejamento. E isso pode trazer custos desnecessários, porque às vezes você pode tanto comprar demais, compra lá algo que vai ficar no estoque parado por um bom tempo, ou compra de menos, que aí deixa de vender porque não comprou o suficiente para poder realizar as vendas que você poderia realizar. Então, é importante que você tenha um plano de compras saudável e que seja compatível com a realidade da tua empresa, né? Para que você nem compre de mais, nem compre de menos, né? E que você com isso tenha produtos sempre disponíveis para você fazer suas operações e gerar o ciclo, né, de compra e venda. Um outro ponto importante que está ligado ao item plano de compras que a gente acabou de falar é o controle de estoques. Então é importante eu ter um controle de estoque saudável, efetivo, para que eu saiba o que de fato eu tenho no estoque, não só o que eu tenho, mas o quanto cada produto, quanto tempo ele leva para girar. E com isso eu saber se o meu estoque ele não está lá muito alto e com isso dinheiro parado, ou se ele não está muito baixo, ou se esse estoque ele não está às vezes sumindo por desvios, ou até se eu trabalho com um produto que é perecível, que tem data de validade, se de repente eu não estou perdendo produtos porque perdi a validade. Enfim, é importante eu ter um controle efetivo do estoque. Um outro item é o fluxo de caixa, que é o que a gente falou agora há pouco, que é o sangue, né, que está circulando nas veias aí da empresa. Então, o fluxo de caixa, é muito importante eu ter esse controle para saber realmente, a cada dia, a cada semana e a cada mês e ano, né, o quanto efetivamente entra e sai de dinheiro. Então, às vezes eu vendi 500 mil, mas está tudo para receber, não recebi nada e tem um monte de coisa para pagar. Então, como é que está esse fluxo de caixa? Então, o fluxo de caixa é aquilo que efetivamente entra e sai de dinheiro, né? Para saber se eu tenho recursos suficientes a cada dia para pagar meus compromissos e fazer os investimentos que estão planejados. Então, é importante, né, você ter aí esse controle do fluxo de caixa, um controle bastante efetivo. Uma outra coisa também que é importante, que pouca gente faz, é um orçamento. Então, por exemplo, hoje nós estamos dia 29 de agosto, há 2 dias de virar o mês e chegar a setembro. Então, o que é o orçamento? O orçamento nada mais é que eu agora, por exemplo, dia 29 de agosto, que ainda setembro não chegou, embora esteja perto, há 2 dias, eu faço uma previsão do que eu vou ter de receitas e de despesas para o mês de setembro. Então, é uma expectativa que eu vou gerar daquilo que eu vou ter de receitas e ter de despesas. É óbvio que existem alguns itens que eu acerto facilmente ou chego muito perto, como, por exemplo, se eu pago aluguel, o aluguel é um valor já que está fixo, eu vou acertar, né? Porque eu já sei quanto que vai ser. A conta de energia, se eu sei mais ou menos o período do ano, o consumo, eu vou chegar muito próximo no meu orçamento do que vai vir lá a conta de energia, que ainda não veio, eu não sei, mas eu vou fazer uma previsão muito próxima. Agora, já existem outros itens que são mais difíceis de acertar. Mas se eu pegar o histórico na minha empresa, nos últimos meses, eu vou, com isso, adotar um critério que eu consiga chegar o mais próximo possível. Então, a ideia do orçamento não é acertar na mosca, mas é chegar próximo, para a gente ter, já antes de começar o mês, uma visão muito aproximada do que vai acontecer no mês que está para chegar, né? Ou seja, quanto que eu vou ter de dinheiro para receber, de receitas, de fluxo, e quanto eu vou ter de pagamento naquele mês. Com isso, eu já consigo trabalhar
me ajudar, né, um planejamento financeiro para o meu fluxo de caixa do próximo mês. E o outro item que também é importante na hora da composição é criar indicadores econômico-financeiros, que mais adiante nós vamos tratar desse item. E ele é importante, porque esses indicadores são índices que a gente extrai de alguns valores, e a gente, mais para frente, a hora que for tratar disso, vai entender de onde é que eles saem, mas esses indicadores, eles são indicadores que vão representar se minha empresa está saudável ou não, se ela tem algum ponto que ela precisa prestar mais atenção. Para a gente comparar de novo com o corpo humano, esses indicadores, eles funcionam para a empresa, assim como para o corpo humano, quando a gente vai fazer exames, por exemplo, você vai no laboratório fazer lá hemograma, no hemograma, você vai, no exame de sangue, você vai ver lá como é que está a sua taxa de colesterol, triglicérides, glicemia. Então, ali, daquele exame, saem vários indicadores que vão dizer se os seus resultados estão normais ou se existe lá algum ponto no seu organismo que precisa um cuidado, uma dieta ou tomar algum medicamento. Então, esses indicadores que saem lá dos nossos exames, por exemplo, como o exame de sangue, que vai nos orientar se a gente deve fazer algum tipo de tratamento ou dieta, ou se está tudo bem, está tudo saudável, os indicadores financeiros e econômicos e financeiros para a empresa, eles também representam exatamente isso. Se a empresa está tudo bem, está tudo saudável, está tudo certinho, ou se tem aí algum ponto que ela precisa prestar atenção. Então, essa é a finalidade desses indicadores, ok? Então, todos esses itens são importantes, são fundamentais para que a gente possa fazer um bom planejamento financeiro. Bom, e agora a gente vai ver algumas prováveis causas de falta de recursos financeiros. Então, o que significa? Por que está faltando dinheiro no meu caixa para eu pagar os meus compromissos? Né? E é o que eu falei. Às vezes eu já vi empresas falindo, tendo muitas propriedades, tendo vários apartamentos, tendo ilhas, terrenos e sendo decretada a sua falência. Por quê? Se você olhar economicamente, ela estava muito bem, tinha um belo patrimônio, mas financeiramente ela estava muito mal. O que isso significa? Que ela não tinha dinheiro no caixa e no banco para pagar os compromissos com fornecedores, com o governo, com os empregados. Então, aí é pedida a sua falência. Então, é importante, nós estamos aqui tentando ressaltar bastante a importância de você ter uma boa saúde financeira. E, falando, então, em ter uma boa saúde financeira, quais são as prováveis causas que me faltam recursos financeiros para que eu possa honrar meus compromissos? Existem alguns. O primeiro deles é você fazer uma expansão, expandir, aumentar a tua capacidade operacional sem um planejamento. Então, ou seja, eu vou aumentar mais essa área na minha empresa, vou adquirir mais esses equipamentos, vou fazer mais isso, fazer aquilo outro, vou abrir uma filial. Enfim, você faz uma expansão, contratar mais gente, contrata mais X empregado, e sem um planejamento. Isso significa que aqueles investimentos que você está fazendo, ou aqueles custos que você está aumentando para aumentar essa capacidade operacional, vai tirar dinheiro do fluxo de caixa da empresa, do capital de giro da empresa. E com isso a empresa vai passar a ter menos sangue do que ela precisa. Ela vai ter que correr atrás de sangue. Correr atrás de sangue significa, no mundo dos negócios, correr atrás de empréstimo. E aí você passa a ter custo financeiro. Então, ou seja, se eu preciso ampliar minha empresa, eu preciso fazer um planejamento para saber quanto eu vou gastar, quanto eu vou investir, de onde eu vou tirar esses recursos, para que eles não sejam tirados do fluxo de caixa e depois faça falta para sustentar as operações da empresa.
Então, essa é uma das causas. A outra é a insuficiência de capital próprio para financiamento das atividades da empresa, que é muito importante. Muitas empresas não se preocupam em manter um capital próprio para financiar suas próprias atividades. O que é financiar suas atividades? Ora, quando eu vou comprar um determinado produto para vender, entre eu comprar, pagar esse produto, vender e receber, vai um tempo, né? É um ciclo. Enquanto eu compro, pago, vendo e ainda não recebi, alguém tem que bancar isso. Ou eu vou buscar capital de terceiros, que é ir no banco, tomar empréstimo e pagar juros, ou eu tenho um capital próprio que ele serve para sustentar essas operações até que o dinheiro efetivamente entre na venda que eu fiz. Ah, mas daí eu tô com dinheiro lá que eu deixo de aplicar? Sim, se você deixar de aplicar e deixar de ganhar, quanto você vai deixar de ganhar no banco? Menos de 1%. Né? As aplicações financeiras pagam hoje. Agora, se eu vou no banco, tomo dinheiro emprestado, quantos por cento eu vou pagar? Então, precisa fazer as contas. Se, de repente, não é mais saudável eu ter um capital próprio, que a gente chama de capital de giro, para eu bancar as operações da minha empresa, sem que eu precise ir no mercado financeiro buscar dinheiro pagando juros. Às vezes, dependendo do que eu vou fazer na empresa, eu preciso, e é saudável até, eu ir no mercado financeiro e buscar um financiamento, principalmente quando eu faço um financiamento de juros mais barato. Mas, muitas vezes eu poderia evitar e, com isso, deixar de ter custos financeiros, de juros, por exemplo. Então, para que isso aconteça, eu preciso ter um capital próprio que esteja ali à disposição da empresa para que possa sustentar o giro, essas operações aí da empresa. Então, essa falta de capital próprio, ela faz com que eu tenha poucos recursos financeiros e eles fiquem cada vez mais escassos à medida que eu tenha que tomar dinheiro emprestado e pagar juros. Outra coisa é concessão exagerada de créditos e prazos para os clientes. Isso é um outro ponto muito importante, porque a gente vê hoje, para poder vender, muitas empresas elas concedem, eu estou vendendo para receber em 10 vezes sem juros, concede crédito para cliente que às vezes, se fosse analisar, iria perceber que ele não tem capacidade de pagamento, que ele vai ficar devendo, que ele não vai conseguir pagar aqueles compromissos. Então, quando você faz tudo isso sem um critério, em que você dá prazo que você não conseguiria dar, porque você não tem como bancar, que é o item acima, né? Não tem capital de giro suficiente para bancar o tempo que você precisa para receber desses clientes que você deu o prazo, e esses clientes que você acaba não recebendo porque você concedeu um crédito para ele, sendo que você sabe que ele não tem capacidade de pagar, essa mercadoria está saindo do teu estoque, você está deixando de vender para outra pessoa que iria te pagar, que então esse recurso ia entrar, vendeu para aquele que não vai te pagar, então hoje você não tem mais aquela mercadoria no estoque para poder fazer dinheiro com ela e não recebeu. Então, com isso, você vai, o quê? Minando a capacidade da tua empresa de gerar caixa e de gerar lucro. Então, é importante prestar atenção, né? Muitas vezes a gente é levado pela concorrência, o vizinho está vendendo em 10 vezes, eu também vou vender em 10 vezes. O vizinho está dando crédito para todo mundo, também vou dar crédito para todo mundo. Mas só que às vezes você não examina que isso não é interessante. Se o vizinho vai quebrar, você vai quebrar junto, né? Ou o vizinho tem bala na agulha e não vai quebrar, e você vai quebrar porque você não poderia acompanhá-lo. Você tem que arrumar outra estratégia, né? Porque essa estratégia ela não vai ser saudável para a tua empresa. Então, precisa avaliar isso muito bem. Uma outra causa provável aí da falta de recurso é a diferença acentuada entre o ciclo de recebimento e o ciclo de pagamentos. Então, ou seja, o tempo que eu levo para receber aquilo que eu tenho para receber
muitas vezes é muito maior do que o tempo que eu levo para pagar. Então, se eu levo menos tempo para pagar o compromisso e levo mais tempo para receber o que eu tenho para receber, ao longo do tempo, o que vai acontecer? Vai começar a faltar dinheiro, né? Dependendo principalmente da quantidade que eu tenho de capital de giro. Mas se eu ficar levando, por exemplo, cada operação 10 meses para receber e pago em 2 meses, então é só fazer as contas que em pouco tempo, né, eu levo 10 meses para receber uma venda e pago a compra em 2 meses, tem 8 meses de defasagem aí. Em algum tempo, que não vai ser um tempo muito distante, eu vou sofrer com falta de recursos. Então, esse é um outro ponto importante de ser analisado. Uma outra questão que também atrapalha, né, a gente ter receitas financeiras é a lentidão em algumas decisões administrativas, que isso nas pequenas empresas é muito comum, né, que é uma alta concentração nas questões operacionais, ou seja, o dono da empresa está muito envolvido com a área operacional, porque ele tem que fazer a compra, ele tem que atender, ele tem que colocar o preço no produto, ele faz tudo, e ele não tem, com isso, muito tempo para tomar as decisões administrativas, fazer os planejamentos. Ele leva muito tempo para isso. E esse tempo que eu perco, não estou cuidando dessas questões, elas vão afetar a minha capacidade de ter receitas financeiras. E a outra coisa é a baixa rotação do estoque. O que é a rotação do estoque? A rotação do estoque é assim, eu comprei o produto, ele chegou para mim hoje, quanto tempo eu levo para vender? Eu levo 15 dias para vender. E quantos dias para receber? Mais tantos dias. Aí eu tenho que comprar outro. Então, ou seja, eu comprei um lote de mercadoria, chegou hoje, quantos dias eu levo para vender esse lote? O ideal é que essa rotação seja mais curta possível. Então, ou seja, comprei hoje, vendi em 2, 3 dias, já vou comprar um novamente para vender mais em 2, 3 dias. Quanto mais ela girar, maior é a minha possibilidade de lucro. Agora, não estou falando, nós estamos falando de lucro e não de fluxo financeiro. Então, porque quando eu compro, por exemplo, um item, vendo uma margem, ganhei um valor dessa margem. Já vendi, comprei novamente esse mesmo produto, vendi. Quanto mais rápido faz isso, mais vezes eu ganho essa margem que eu aplico para poder ter o meu lucro. Quanto mais tempo ela leva, maior a possibilidade de eu não ter o lucro. Então, se eu compro um produto, em uma semana eu giro, já está na hora de eu comprar porque já vendi, é uma coisa. Agora, se eu levar 2 meses, então significa que a cada 2 meses é que eu vou ter uma margem de ganho naquele determinado produto. Então, é importante aí trabalhar a rotação do estoque, ou seja, fazer com que esse estoque gire o mais rápido, em menos tempo possível. Que quanto menos tempo ele girar, melhor para minha lucratividade. Ainda falando nas causas de prováveis, né, causas de falta de recursos financeiros, de receitas financeiras, nós temos ainda mais uns itens, que lentidão no processo produtivo. Quando aqui a gente está falando de produção, a gente está falando tanto produção de materiais quanto produção de serviços. Então, quando o meu processo ele é muito lento, ele está ligado lá com o giro do estoque. Mais tempo eu vou levar para girar essa produção, para vender essa produção, portanto, para obter lucro. Então, o que é o ideal, o que é o desejável? Que os meus processos de produção, seja de um produto material, produto, serviço, eles sejam ágeis, sejam rápidos, para que eu gire rapidamente e faça receita rapidamente. Então veja que às vezes a questão financeira está lá na produção, né? Então muitas vezes a gente fica olhando lá nos extratos de banco, achando que a causa do problema está ali e a causa às vezes está lá na produção. Então é importante fazer essa análise completa. Uma outra
fator também que complica é quando a gente tem contratos deficitários, ou seja, que o custo é maior do que o orçado. Então, tem que tomar muito cuidado com isso, principalmente as empresas que prestam serviço. Então, às vezes, e principalmente obra pública, né? Às vezes vai entrar na obra pública para ganhar concorrência, baixa o preço, né? Aí você tem um contrato deficitário. Várias vezes eu converso com alguns empresários que eles falam para mim, putz, eu fechei aquele contrato lá, não vejo a hora de terminar o contrato porque esse contrato está me dando prejuízo. O que ele está querendo dizer com isso? Que ele, quando ele orçou os custos para executar aquele serviço, foi uma coisa. Aí, aqueles custos, às vezes, aumentam, sofrem reajustes, ou entram itens que não estavam previstos, que não fez uma boa previsão, e também passa a ter problema no recebimento daquele contrato, ou teve que baixar o preço para poder ganhar a concorrência. E, resumo da ópera é que aquele contrato passa a ser deficitário, ou seja, aquilo que vai entrar de receita daquele contrato não paga os custos. Até porque na hora que eu vou fazer os custos de um determinado serviço, eu tenho que ver não só os itens que compõem diretamente o serviço, mas outros itens, como impostos, por exemplo, né, que eles acontecem porque eu vou emitir uma nota fiscal. Enfim, eu tenho que ver todos esses custos e todas as possibilidades de variação desse custo e saber qual é o meu limite. Até onde eu posso baixar meu preço, que eu vou conseguir cobrir esses custos e ter lucro, né? Se não tem lucro, você ou vai trocar figurinha, que não é interessante também, ou pior, vai ter prejuízo naquele serviço. Então, você vai tirar recursos de um outro lugar para cobrir o prejuízo daquele serviço, daquele contrato, né? Que não está sendo positivo, né? Ele está sendo deficitário. Então, prestar muita atenção nisso, né? Porque, às vezes, na ânsia de eu ter a receita, acaba sendo um péssimo negócio porque eu estou pagando para trabalhar. Essa é a frase, né, que a gente ouve, pagando para trabalhar. E literalmente é isso que acontece, né? A empresa naquele contrato está pagando para trabalhar. Então esse item precisa também se ter bastante atenção com ele. Um outro ponto é a má administração na carteira de contas a receber. Então, ou seja, eu tenho lá uma carteira de contas a receber dos meus clientes. Eu preciso administrar isso. Se o meu cliente não está me pagando, ele demora para me pagar, isso vai fazer falta no meu fluxo de caixa, porque não está entrando o dinheiro que era para ter entrado, e com isso eu saldar os compromissos que eu tenho, né? Então, ele corrói o meu fluxo de caixa, ele corrói o meu capital de giro. Então, é importante fazer uma boa administração da conta a receber, né? Não recebeu, venceu, entrar em contato, negociar, ver formas de fazer com que esse dinheiro entre. Porque você não cuidar disso significa que, em algum tempo, vai começar a faltar dinheiro no teu fluxo de caixa. Então, é muito importante dar uma atenção devida para a carteira de contas a receber. Porque ela faz parte, né, dos itens que fazem o dinheiro entrar na empresa. Uma outra coisa que aqui, na nossa região, a gente tem, né, bastante essa questão, porque nós estamos numa região que é sazonal, né, a gente tem a alta temporada de verão, lá, que são os meses, começa lá no final de novembro, dezembro, aí o auge é dezembro, janeiro, fevereiro, até o carnaval, que é um período que as vendas aumentam porque a população triplica, e com isso é natural que nesse período minha empresa tenha um lucro maior, vende mais, né, sobra um valor no caixa, aí eu utilizo isso mal. Ao invés de eu fazer uma boa utilização, um bom planejamento com essa sobra para os períodos de baixa, né? Porque nós estamos, por exemplo, nessa época do ano, agosto, um período de baixa, é um período de pouco giro,
pouca turismo na cidade, então é um período que a tendência é a minha receita cair, em relação, se comparar lá com o verão, né? Janeiro, fevereiro. Então, eu tenho que fazer um planejamento com essas sobras durante o ano. Eu tenho que aplicar bem essas sobras. Agora, se eu utilizo isso de uma forma inadequada, na hora que eu preciso daqueles recursos, eu não vou ter. Então, isso eu ouço muito aqui na nossa região, empresas ao longo do ano sofrendo e, pior, tendo altos custos com juros por conta de empréstimos que são obrigados a fazer, sendo que a causa disso é não ter feito uma boa administração, um bom planejamento das sobras de caixa que ele conquistou lá no final da alta temporada. Então, é um ponto aí para que os empresários prestem bastante atenção. Um outro item são os altos custos financeiros, por exemplo, juros, né? Em função de um planejamento e controle de caixa deficiente. O que isso significa? O que eu acabei de falar, né? Muitas vezes eu não tenho um bom planejamento do meu fluxo de caixa, eu não tenho uma boa administração da minha conta a pagar e receber, né? Do ciclo do que eu levo para receber e o tempo que eu levo para pagar, e com isso falta dinheiro, eu preciso correr no banco. E o que acontece? Geralmente, e como eu não tenho planejamento, eu só percebo que falta dinheiro ou um dia antes ou no dia, né? Vou fazer os pagamentos de hoje, nossa, percebo que está faltando lá recursos. Aí eu tenho que correr no banco, porque tem um monte de coisa para pagar. E o que acontece com isso? Quando eu corro, preciso de dinheiro quase que imediatamente, a gente chama que é o dinheiro quente, é o dinheiro hot, né? O dinheiro quente. O dinheiro quente, quanto mais rápido eu preciso do recurso, mais desesperado eu estou, porque eu preciso dele de imediato, maiores são as taxas de juros. Então, o dinheiro quente, ele é o dinheiro caro. É diferente de eu buscar um dinheiro que eu vou precisar daqui 2 meses, daqui 3 meses, por conta de um investimento que eu vou fazer. Aí eu tenho tempo de buscar no mercado financeiro financiamentos, como o do BNDES e outros que tem, né, Proger e tantos que existem aí no mercado, não são fáceis, às vezes, de conseguir, mas que eles existem. E que a taxa de juros desses financiamentos são bem mais baixas. Então, esse é um item de fundamental importância, porque muitas vezes, se você parar para analisar o lucro das suas operações, que você compra e vende, fica no banco, porque você precisou né, você às vezes tem uma margem de lucro no produto lá, por exemplo, de 5%, 6%, você deixa 10%, 7% no banco, o teu lucro ficou lá, né? Esse 5, 7% que você ganhou ficou lá no banco. Então, tem que tomar bastante cuidado com isso. Aí, isso a gente volta a falar lá da importância de ter o capital próprio, né? De ter o capital de giro, que iria minimizar esse custo aí financeiro. Pois bem, continuando a nossa conversa, então, aqui nós vimos as prováveis causas dos problemas que uma empresa pode ter. Agora vamos ver o contrário. Então, nós estamos falando até aqui das empresas que estão com problemas de fluxo de caixa, com problema de ter custo financeiro alto. Então, nós estamos falando disso. Agora, nós vamos abordar quais são as características de uma empresa que tem equilíbrio financeiro. O contrário, uma empresa que é saudável. Então, até com isso, vale a pena eu pegar esses itens e analisar minha empresa. Se a minha empresa tem essas características que estão aqui, ela é saudável, ela tem equilíbrio financeiro, então está muito bom. Agora, se nenhum dessas características fazem parte do dia a dia da minha empresa, eu preciso prestar atenção, preciso tomar cuidado, porque significa que minha empresa está em desequilíbrio financeiro. E isso significa risco de
inviabilizar a minha empresa, risco da minha empresa falir, da minha empresa quebrar. Bom, então vamos ver aí, como é que a gente identifica que uma empresa tem equilíbrio financeiro? Bom, primeiro, se as entradas e saídas de recursos lá do fluxo de caixa, né, que é o que entra e sai de dinheiro, estão equilibrados. Ou seja, o tanto que eu estou de recursos que eu estou destinando para pagar meus compromissos, se está tendo entradas equivalentes. Porque senão eu tenho lá um capital, por exemplo, de giro de 100 mil, mas a cada mês entra 200, mas sai 250. Ó, em pouco tempo, esse 100 mil vai ser corroído. Então, é preciso que o tanto de dinheiro que entra e o tanto de dinheiro que sai tenham um equilíbrio, para que o meu capital de giro não vá sendo corroído. E em pouco tempo eu precise ir em banco pegar dinheiro e, de novo, a gente volta lá nos juros, né? Então, quando a empresa tem um bom equilíbrio de entrada e saída no fluxo de caixa, ela está em equilíbrio financeiro. Quando ela está em equilíbrio, você vai observar, quando você analisa os números da sua empresa, que há uma tendência de aumentar o teu capital próprio. Então, se você tinha, por exemplo, capital próprio, capital de giro, que estava, um exemplo, em torno de 50 mil, daqui a pouco você vê que ele já não é mais 50, é 70, já virou 80, ele vem aumentando, significa que eu estou com um bom equilíbrio financeiro. E quando ele vai diminuindo, o contrário, eu estou em desequilíbrio. Eu tinha 50, caiu para 40, caiu para 30, caiu para 20, daqui a pouco eu não tenho mais nenhum capital de giro. Então, ou seja, está em desequilíbrio. Então, um dos sintomas para eu saber se minha empresa está com equilíbrio financeiro é ver se o meu capital de giro está aumentando ou diminuindo. Ele é um bom termômetro. Um outro ponto é a rentabilidade do capital investido ser satisfatório. Isso a gente vai abordar lá na frente, mas só para entender o que isso significa de uma maneira mais simples, depois a gente aprofunda nisso. A rentabilidade do capital próprio é o seguinte: eu investi na minha empresa, tenho lá um investimento, tenho maquinários, equipamentos, mercadoria, enfim, e tenho um capital de giro investido lá. Então, eu tenho um dinheiro investido naquele negócio. E eu vou observar a cada mês, se no final daquele mês, aquele negócio está gerando lucro ou prejuízo. Se ele está gerando lucro, então eu vou ver quantos por cento, né, o meu lucro representa do dinheiro que eu investi lá. É como se você fosse no banco, pegasse esse dinheiro todo, ao invés de investir na tua empresa, fosse no banco e fosse negociar lá com o gerente do banco para remunerar aquele investimento teu lá. Aí ele fala, vou te pagar 0,8%. Você vai falar, será que isso é bom, isso é ruim? Tem outro lá que me paga 1, tem outro que me paga meio, enfim. Então, você vai escolher quem te paga melhor. Então, só que você não pegou esse dinheiro e foi no banco e aplicou lá. Você aplicou na tua empresa e ela deu um lucro. Aí você tem que pegar esse lucro, quanto que ele representa desse dinheiro que está investido. E você saber se isso é satisfatório ou não. Então, isso a gente pode comparar com quanto o mercado financeiro estaria remunerando, a gente pode comparar com empresas de outro setor, do mesmo setor, perdão, outras empresas do mesmo segmento que o seu, e com isso a gente ir vendo se está satisfatório ou não. Mas isso mais para frente a gente vai abordar e entender como é que eu faço essas continhas para saber se essa rentabilidade está satisfatória ou não. Melhor aplicação do capital de giro. Então, quando eu também tenho um bom equilíbrio, eu consigo aplicar melhor esse capital de giro para poder, por exemplo, na hora da compra, negociar e comprar em melhores condições e, com isso, ter uma rentabilidade maior, é um exemplo, né? A outra coisa é a rotação do estoque seja compatível com o volume de vendas. Então, ou seja, se aquilo que eu tenho de volume de vendas está em equilíbrio com aquilo que eu vou girando o meu estoque, isso também a gente vai abordar mais adiante. E um outro sintoma que eu tenho um bom equilíbrio financeiro na minha empresa é
se os prazos de recebimentos estão compatíveis com o pagamento. Ou seja, o tempo que eu levo para receber os créditos, os direitos que eu tenho para receber, estão equilibrados, muito próximos do tempo que eu levo para pagar os meus compromissos, né? O ideal é que eu receba mais rápido do que pague. No máximo, que seja no mesmo tempo. O mesmo tempo que eu levo para receber, seja o mesmo tempo para pagar. O que é desaconselhável é eu pagar antes e receber depois. Então, eu preciso fazer aí essa equação aí, né? Cuidar dessa equação para poder entender aí esse equilíbrio, se a minha empresa está equilibrada ou não. Mas quando eu observo, se, por exemplo, minha empresa tem todos estes pontos aqui, né? Isso está presente na minha empresa, significa que a minha empresa está com equilíbrio financeiro. Se não encontro nada disso na minha empresa, está na hora de... Aliás, já passou da hora de prestar atenção, de saber qual é o problema, o que é que está acontecendo, que a minha empresa está totalmente desequilibrada. Porque se eu não cuidar em muito tempo, eu vou quebrar. Bom, continuando a nossa conversa, ainda, né, falando das características que apontam que uma empresa tem equilíbrio financeiro, é o seguinte: a imobilização do capital é compatível com o volume de produção? O que é imobilização do capital? Imobilização do capital é o seguinte: eu injetei, por exemplo, 100 mil na minha empresa. Esse 100 mil, ele pode estar ali à disposição para gerar o ciclo de compra e venda, né? Enquanto eu não recebo o que eu vendi, bancar o pagamento das compras, que aí ele não está imobilizado, ele está no fluxo de caixa. Ou eu posso imobilizar. O que é imobilizar? Eu adquirir máquinas, equipamentos, comprar veículos para minha empresa. Então, cada vez que eu compro um bem que ele não vai girar, eu imobilizei aquele capital. Às vezes é necessário imobilizar. Por exemplo, uma transportadora, ela precisa comprar caminhão, ela precisa comprar veículo para poder prestar o serviço. Empresas precisam comprar equipamentos, maquinários para poder produzir serviços. Então, é difícil você não imobilizar nada. Então, sempre é necessário imobilizar algum valor, né? Que significa adquirir equipamentos, veículos que formam a estrutura que te faz ter a capacidade de produzir. Agora, o que precisa ver é se você não está imobilizando demais. Porque quando você imobiliza, você compra equipamentos, veículos, acima daquilo que você precisa, você está tirando dinheiro do giro. Vai faltar dinheiro para o giro, para o capital de giro. Então, o que é saudável? É você imobilizar na medida certa, em que você tenha a estrutura de equipamentos necessária para produzir, mas que tenha dinheiro lá no fluxo de caixa para o sangue circular no organismo da tua empresa. Um outro item que demonstra quando o estoque está equilibrado com produção e vendas. Então, ou seja, aquilo que eu vendo, que eu giro, o que eu tenho em estoque está equilibrado, significa que eu tenho a quantidade que nem falte, porque aí eu deixo de vender, e que nem sobre demais, que fique lá meses parado, porque eu não vendi. É um estoque que está ali e que não me deixa sobrar para ficar dinheiro parado lá no estoque, e nem faltar para que eu não realize as vendas. Então, é o estoque a quantidade em estoque que eu preciso para que o meu ciclo de produção e de vendas não sejam interrompidos. Então, isso quando eu tenho ali em estoque sempre o suficiente para eu fazer com que as vendas aconteçam, significa que eu estou com equilíbrio financeiro. Uma outra item que aponta se eu tenho ou não equilíbrio é a normalidade de quitação de pagamentos. Ou seja, a liquidez nos recebimentos
e pagamentos. De novo, a gente volta a esse item. Se aquilo que eu estou recebendo não está fazendo com que eu atrase compromissos. Então, às vezes, quando eu atrasei impostos, atrasei fornecedores, tem um mau sinal aí. Se eu estou com contas atrasadas, porque não consegui pagar impostos, não consegui pagar fornecedores, por exemplo, significa que eu estou com um problema de liquidez, que o que eu estou recebendo não está sendo suficiente para pagar os compromissos. E isso vai me levar a custos financeiros. Seja porque quando você for pagar o fornecedor, você vai pagar com juros, ele vai atualizar esse valor, ou o imposto também, você vai atualizar, para você ter uma ideia, os impostos da Receita Federal, a multa chega a 20%. Então, ou seja, aquilo que você ia pagar num valor X, você vai pagar X mais 20%, fora os juros. Então, isso é custo financeiro. Então, ou você vai no banco e toma empréstimo, voltando a falar de banco. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado. Se eu não estou conseguindo pagar meus compromissos, não estou tendo liquidez, significa que eu estou com problema na entrada de recursos. Ou seja, estou em desequilíbrio financeiro. Agora, se está tudo em dia, estou conseguindo pagar tudo, estou conseguindo manter meu capital de giro, sinal que minha empresa está com perfeito equilíbrio financeiro. Então, é só ir pegando ponto a ponto desses, tomara que todos estejam encontrando esses itens na sua empresa, porque significa que sua empresa está saudável. Um outro ponto que demonstra o equilíbrio financeiro é você ter crédito nas instituições financeiras e, com isso, poder fazer um planejamento para obter taxa de juros menores. Por quê? Quando você está em desequilíbrio financeiro, significa que você está com pendências financeiras, negativado em SPC, Serasa, você está com crédito restrito. Os bancos não querem te emprestar dinheiro. Por que eles não querem? Porque o produto do banco é dinheiro. Ele precisa circular dinheiro. Não adianta você, às vezes, chegar para o gerente do banco e falar assim, não, mas olha, eu tenho patrimônio, eu tenho caminhão, eu tenho isso para garantir eu tomar esse empréstimo. Só que para o banco, isso não significa tudo. Porque para o banco não interessa, no final da operação, pegar teu caminhão ou um outro bem seu para fazer dinheiro. O banco quer, se ele te emprestou dinheiro, ele quer dinheiro de volta, porque a mercadoria do banco é dinheiro. Então, a garantia, ela só serve para ele não tomar chumbo lá na frente, mas não é que seja interessante para ele, porque ele não quer o teu bem, caso você não pague. Ele quer que você consiga pagá-lo, porque ele vai pegar esse dinheiro que ele te emprestou e que você vai devolver acrescido dos juros que vocês contrataram, vai emprestar para outro, é o ciclo dele. Então, quando você está em desequilíbrio financeiro, você pode ver que as portas do banco vão se fechando para você, porque ninguém quer emprestar, porque o risco de não receber, aliás, é alto, e o banco precisa receber, né? Porque essa é a atividade dele, esse é o produto dele. E, ao contrário, quando você está em equilíbrio financeiro, geralmente você vê que os gerentes do banco te ligam para te emprestar dinheiro. Essa é uma situação interessante, porque aí você vai negociar. Se você tem dinheiro para me emprestar, então vamos negociar a taxa de juros. Eu quero a menor taxa de juros possível, né? É diferente quando você está desesperado porque precisa, você aceita qualquer taxa, porque você está precisando do dinheiro desesperadamente, qualquer taxa que vier, resolve. Só que ela te mina. Agora, quando os bancos que te oferecem, você tem recursos aprovados à sua disposição, você pode se dar o luxo de negociar essas taxas. Não, só quero se for essa taxa, se não for essa, não me interessa. Né? Então, isso demonstra aí equilíbrio financeiro, demonstra que sua empresa está saudável. Quando os gerentes começam aí te ligar e oferecer crédito, você poder barganhar, negociar aí taxa de juros. Ok? Bom, continuando, já chegando perto do final do nosso bate-papo de hoje, algumas questões
que são importantes para a gente poder prestar atenção e trabalhar na nossa empresa para evitar os problemas que a gente levantou até agora e conseguir ter a situação saudável que a gente acabou de falar. Então, quais são as questões importantes para eu prestar atenção no dia a dia da minha empresa? E agora, de novo, eu chamo a atenção. Quanto mais tempo você gasta com as questões operacionais da sua empresa, não estou dizendo que você não deva gastar tempo com isso, né? Muitas vezes é necessário. Você está lá fazendo parte da produção, fazendo os controles, muitas vezes isso é necessário. Mas se você só faz isso e não tem tempo para se dedicar às questões administrativas da sua empresa, ao planejamento da sua empresa, que a gente fala que são as questões do nível estratégico da sua empresa, quanto mais tempo você gasta no operacional e menos nas questões administrativas e estratégicas da sua empresa, maior é a possibilidade da sua empresa começar a ter problemas financeiros. E quanto mais tempo você investe, maior a possibilidade de lucratividade, porque aí você vai trabalhar com um bom planejamento, com uma boa análise de custos e tudo isso que a gente falou aqui, ok? E todos esses pontos que nós vamos abordar agora, eles estão no tempo que você vai gastar lá com as questões administrativas, as questões de gestão da tua empresa, e não as questões quando você está lá gastando tempo com as questões operacionais. Por isso que é importante você ter um tempo do teu dia, da tua semana, para se dedicar a essas questões administrativas, que aí você vai prestar atenção nessas questões que nós vamos falar agora. Então, as perguntas que a gente deixa para cada um fazer, e que são importantes de serem feitas, o que fazer para trabalhar a sua sazonalidade? Então, por exemplo, eu tenho aqui a sazonalidade na região, que é a alta temporada de verão, e agora, por exemplo, agosto, uma baixa temporada. Ou o meu produto é sazonal, por exemplo, eu vendo ovo de Páscoa, sorvete, então tem um período do verão que eu vendo mais do que no inverno, eu vendo brinquedo, então eu tenho um período de Dia das Crianças, Natal, que eu vendo mais. Então, tanto eu tenho produtos que são sazonais, como ovo de Páscoa, como brinquedo, como eu tenho a própria região, uma sazonalidade, né? Que é a temporada de verão e fora da temporada de verão. Então, quando eu não estou na alta, que alternativas eu posso criar para minha empresa continuar tendo receita que ela necessita? Como identificar quanto podemos tirar para os nossos gastos pessoais? Isso é um problema muito comum nas empresas, principalmente na pequena empresa familiar, em que a gente tira aquilo que a gente acha que a família precisa. E nem sempre isso a empresa tem capacidade de liberar para a gente, de pagar. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque senão a gente vai sangrando a empresa, né? A empresa só conseguia pagar para a gente 5 e a gente está tirando 10. Então, esses 5 a mais que a gente está tirando, uma hora vai fazer falta. Então, a gente precisa identificar qual é a capacidade de pagamento que a empresa tem para pagar o nosso prolabore, para a gente poder cumprir com nossos gastos pessoais. Qual é o limite saudável para eu investir no estoque? Né? Que aí eu tenho que trabalhar lá o giro do estoque, a gente vai abordar isso mais adiante, para que eu nem compre de menos e nem compre de mais. Então, qual é o limite? Né? Então, eu tenho que tomar bastante cuidado com isso. E aí tem várias questões que influenciam isso, como se o produto é perecível, se o produto é sazonal. Então, tem vários pontos aí que interferem nisso. E eu preciso ter uma análise assertiva disso, para eu não comprar de mais nem de menos. Posso trabalhar um plano de expansão para a minha empresa? Ou seja, eu posso pensar em abrir uma nova unidade, eu posso pensar em ampliar
as áreas de produção da minha empresa, eu tenho capital para isso? Ou o dinheiro que eu vá utilizar para isso não vai fazer falta para outra coisa? Então, eu preciso fazer uma análise. Se eu tenho condições de expandir, ou se é melhor eu ficar quietinho no mesmo tamanho. Porque muitas vezes, várias vezes, já conversei com empresários, que o tamanho que ele estava muito bom, ele estava ganhando dinheiro, estava pagando as contas dele, estava tudo certo. A hora que ele resolveu expandir, ele quebrou. Porque aí ele investiu mais do que podia, aquele dinheiro fez falta, foi buscar dinheiro financeiro, se endividou e quebrou. Então, enquanto ele estava daquele tamanho que estava perfeito. A hora que ele resolveu crescer, ele não cresceu, ele inchou. Então, a gente tem que tomar muito cuidado e analisar se eu vou inchar ou vou crescer. Então, para isso, eu preciso fazer um estudo. Nós vamos conversar disso também mais adiante. Como equilibrar o fluxo de caixa das minhas contas a receber e a pagar? Então, eu tenho que analisar os meus clientes, se eles são confiáveis, se realmente vão me pagar, quais são os clientes que não vão conseguir honrar comigo, e qual o prazo que eu posso dar, porque qual é o prazo que eu tenho para pagar, que meus fornecedores me dão. Então, isso tem que estar em equilíbrio, senão eu vou estar influenciando aí no fluxo de caixa, como a gente já conversou ainda agora há pouco. Então, a gente são questões aí, essas questões, elas precisam estar presentes no dia a dia dos empresários. Todo dia você tem que se fazer essas perguntas aqui e tentar respondê-las com muita sabedoria, ok? Então, guarde essas perguntas e que elas façam parte do dia a dia da tua empresa, sobretudo naquele momento que você está cuidando das questões administrativas da sua empresa. Bom, e para a gente fechar o nosso bate-papo de hoje, para a gente entender o que a contabilidade pode fazer para nos ajudar a responder essas questões, o que ela pode fazer para nos ajudar a manter as nossas finanças em equilíbrio na empresa, não adianta eu achar que eu vou pegar uma moedinha para responder cada pergunta daquela lá, jogar cara ou coroa e o que der eu respondo. Não é por aí. Não existe aí achômetro, chutômetro, né? Para eu responder cada questão e cuidar de cada questão que a gente tratou até agora aqui, eu preciso de critérios, eu preciso ter informações, eu preciso ter indicadores, eu preciso ter respostas que, de fato, sejam satisfatórias. E, para isso, eu preciso de informações de qualidade. E o que a contabilidade se propõe a fazer? Ela cria relatórios contábeis, nós vamos também tratar aqui, nesse ciclo de conversa sobre administração financeira da pequena e média empresa, desses relatórios que a contabilidade gera. O que ela faz? Ela pega uma série de informações econômicas e financeiras que existem no dia a dia da empresa, organizam essas informações em relatórios, e a partir desses relatórios, fazendo comparação de uns números com outros, fazendo relação de uns números com outros, elas vão gerando indicadores, vão gerando informações avaliadas, analisadas, que vão orientar a tomada de decisão da minha empresa. Então, só para a gente dar como exemplo de uma questão que a gente acabou de falar no slide anterior. Será que eu tenho capacidade de aumentar a minha produção ou de aumentar a estrutura da minha empresa? Então, para eu responder isso, se eu tenho condições de fazer um investimento para abrir uma nova unidade ou aumentar a capacidade de produção da minha empresa, eu vou ter que pegar alguns relatórios que a contabilidade produz e verificar se eu tenho capital disponível para isso, se a utilização desse capital não vai fazer falta para o capital de giro, para sustentar o giro da minha empresa.
Eu tenho que ver se eu precisar de dinheiro no mercado financeiro, quais são os recursos disponíveis, quanto que vai ser de juros, essa taxa de juros, o quanto que ela vai consumir da minha lucratividade. Então, esses relatórios vão me dar essas respostas, porque são números exatos, em que eu vou poder analisar a relação desses números com a minha realidade, aquilo que eu pretendo fazer, e com isso concluir se eu devo ou não devo, se eu posso ou se eu não posso. Então, o empresário que tem essas informações que são extraídas desses relatórios, que são organizados pela contabilidade, que me fazem enxergar a realidade da minha empresa e com isso saber se eu posso ou não posso, se eu devo ou não devo fazer, ele consegue administrar a empresa dele de forma que ela tenha equilíbrio. Quando ele nem sequer visualiza ou considera esses relatórios, ou até mesmo nem sabe que eles existem, ele vai no chute, ele vai no achismo. A chance dele acertar fica bastante reduzida, porque ele vai no escuro, né? Ele vai fazer, às vezes, um gasto, assumir um compromisso no escuro, sem saber se ele vai conseguir ou não honrar aquilo, sem saber se aquilo vai atrapalhar a lucratividade, sem saber se aquilo vai atrapalhar o equilíbrio do fluxo de caixa dele e, consequentemente, o lucro. Então, aí ele vai no achismo, ele vai no risco. Agora, quando ele tem esses números, analisa e, com base nessa análise, toma decisões, a probabilidade dele ser assertivo é muito maior. E, com isso, a probabilidade dele ter uma empresa equilibrada financeiramente e lucrativa é bastante grande. Tá? Então, são esses os pontos que a gente queria considerar hoje como uma introdução para tudo aquilo que a gente vai ver nos próximos encontros, né? Então, a ideia é a gente, a cada encontro que vai vindo a cada mês, a gente ir abordando um desses pontos para que, no final, você tenha todas as ferramentas necessárias de gestão financeira para que você possa sempre fazer uma ótima análise, uma ótima avaliação da situação financeira e econômica da sua empresa e, com isso, sempre tomar as melhores decisões que conduzam a sua empresa para ficar sólida e lucrativa, ok? Muito obrigado pela participação de vocês. Como eu falei no início, essa áudio está sendo gravada e vai ser disponibilizada por todos aqueles que participaram aqui conosco e aqueles que, por algum motivo, não puderam participar, para que possam assistir e depois poder participar e acompanhar nossos próximos encontros. Não deixem de prestigiar também as outras áudios. Essa daqui, sempre a gente vai ter a cada mês uma que vai abordar a questão de gestão, né, que vai ser um bate-papo comigo, sempre abordando aí a questão de gestão das empresas, mas nós temos outras áudios que elas abordam as questões legais, né, seja da área trabalhista, da área fiscal, da área contábil, que também são importantes e que precisam ter atenção para que a gente não passe, de repente, a ter aí custos de multa, por não ter observado alguma regra que a legislação determina. Então, procurem participar de todas as áudios. Todas elas estão sendo gravadas e disponibilizadas para que você possa compartilhar com as pessoas da tua equipe e para aqueles que, porventura, não puderam, né, no dia de hoje, nesse horário, participar, ok? Prestigie sempre as nossas áudios. É um momento que a gente consegue trocar, passar informações que são valiosas para vocês, seja no âmbito fiscal, tributário, seja no âmbito de gestão, como foi o nosso bate-papo de hoje. Obrigado, bom dia a todos, um ótimo final de semana e até o nosso próximo encontro.